vamos apresentar primeiramente o Anderson Hernandes. Ele é CEO da Tactus Contabilidade Digital, especialista em gestão estratégica de empresas contábeis e também palestrante especializado em marketing contábil. Está aqui com a gente há bastante tempo. Além do Anderson, temos também hoje o Luiz Gustavo Caetano, muito conhecido como Guto, é CEO da Caetano Contabilidade, contador e consultor de negócios em especialidade em gestão financeira e empresarial, e atua também há mais de 25 anos na área contábil. Então, ambos são parceiros aqui da Conta Azul, são nossos embaixadores, estão presentes sempre nos nossos eventos. Então, antes da gente começar, eu já quero aqui deixar meu agradecimento pela participação de vocês. Estou muito honrada em poder continuar aqui e conduzir esse painel. Então, sejam bem-vindos. Não sei se vocês estão por aí, se conseguem abrir o microfone. Anderson e Guto. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Estamos aí, mais uma vez, aí para poder contribuir para a classe contábil, para todos vocês que estão aqui com a gente. E muito obrigado aí pela separar um pedaço da tarde de vocês para estarem conosco aqui. Beleza, também agradecer ao Conta Azul pelo convite e agradecer a presença de vocês. O objetivo aqui é trocar ideia e contribuir com um pouco da nossa experiência. Isso aí. Eu tenho aqui algumas perguntinhas que já chegaram para a gente, mas quero deixar que todo mundo que está aqui hoje é uma interação mesmo, é uma mesa redonda com todos nós. Então, sintam-se à vontade para mandar também perguntas aqui no chat. E aí, se não der tempo, se for muita pergunta e não der tempo de responder, a gente responde depois para vocês no WhatsApp, a gente manda e-mail, a gente vai conversando aqui. O que não pode é sair daqui com dúvidas hoje, tá bom? Então, aproveitem aqui o chat, que pode ser o nosso melhor momento para interação, melhor local. Então, vamos lá já. Vou direcionar, então, a primeira pergunta para o Guto. E aí, Anderson, sinta-se à vontade para compartilhar, interagir. Pergunta para os dois, mas aí, para a gente já ter essa divisão, o Guto responde primeiro, tá? Que aí, senão, vocês ficam aí. Quem responde? Guto, quais são as principais estratégias que os escritórios contábeis podem adotar nessa reta final agora do imposto de renda para garantir realmente uma eficiência, uma precisão nos processos e, ao mesmo tempo, em que impulsionam também o negócio, né, na parte de crescimento ali dos escritórios? Você quer deixar alguma dica? Como que você faz aí? Bom, bacana. É bom trazer esse tema, né, principalmente numa reta final. Acho que dizer que não é uma dor, que não é um período de estresse aí para nós contadores, como a Karine me apresentou, sou contador, apesar de hoje também estar na área de tecnologia, mas sou contador e a gente sabe muito bem como que é esse período, né? Eu acho não, o que eu deixaria de dica para vocês, encarar realmente o imposto de renda como um processo no sentido de produto dentro da nossa contabilidade. Igual a gente, Conta Azul trouxe aqui muito aqui na abertura, elevar o nível do nosso escritório, seja oferecendo ali BPO, a própria contabilidade, encarar realmente o imposto de renda como um produto. E aí, três pilares que eu considero aí primordial: processo, pessoas e tecnologia. Dentro de processo, pensando nessa reta final, para trazer aqui uma contribuição, é ter muito bem desenhado. Quando a gente fala de trazer como um produto, é ter desenhado. Qual que é o seu processo desde o início? Processo de venda, seu processo de precificação do imposto de renda, o seu processo de time, como está dividido a sua operação. Eu sei que muitos contadores aqui ainda estão dentro da operação, uns gostam de fazer imposto de renda, mas outros estão na operação. Eu, particularmente, há um bom tempo, só faço aí a minha, da minha esposa, do meu pai, do meu irmão, então não estou mais na operação. Mas entender isso mesmo como processo, desde ali da abordagem, de como você vai vender esse produto, desde como você vai coletar os documentos do seu cliente, desde a parte de como você vai operacionalizar isso junto ao time, com divisão de carteira, até o final, que é o pós-imposto de renda, né? Que nós sabemos muito bem que ele não termina dia 31 de maio, termina o prazo de entrega, mas a nossa responsabilidade perdura, e eu acho que esse é o grande objetivo, né, do contador, de entregar um serviço de qualidade diferenciado. Então, ter esse processo bem alinhado do início até o fim. Início desde do start inicial, como vender, como ofertar, como precificar, depois como operacionalizar isso, e depois também como acompanhar isso pós-imposto de renda, que é toda a gestão ali de malha, de restituição e processamento. E eu acho que um ponto importante é a gente não esquecer do outro lado, né? Porque a gente fala do desgaste que é o imposto de renda agora, e a gente ouve muito isso dos colegas contadores, muitos
infelizmente, param a operação. Ou se não param a operação, hoje eles estão deixando até o imposto de renda de lado, né? Entendendo como isso não é mais uma oportunidade, é um serviço pouco valorizado, desgastante. Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão também, no sentido de ter um processo bem alinhado para que a tua operação não pare, né? Para que você possa continuar trazendo resultados. Eu acho que seria nessa linha, acho que o Anderson também pode contribuir aí, trazendo a expertise dele. No mudo, Anderson, não te ouvimos. Desculpa, gente. Agora sim. Eu queria complementar aqui as palavras do Guto em relação ao processo que ele explanou muito bem, uma vez que a empresa dele hoje entrega algumas centenas de imposto de renda e conhece muito bem todo esse procedimento da porta para dentro, né? Mas trazendo uma visão de marketing, né, que é algo que a gente trabalha muito forte aqui na Tactus, né? Obviamente para dar apoio, né, toda a parte de entrega para o nosso pessoal de campo, mas a nossa estratégia de marketing é trabalhar muito a comunicação com o cliente. E esse processo de comunicação com o cliente, a gente separa isso por três fases, né? A comunicação prévia, então, por exemplo, agora nós já estamos chegando na fase final, né, do imposto de renda. Então, obviamente, se você for fazer uma estratégia de comunicação, como eu estou sugerindo aqui, você vai pensar isso para 2025, mas previamente, quando começa a sair as primeiras instruções que os clientes precisam ter em relação ao imposto de renda, mesmo antes de sair a declaração própria para poder ser já inicializada, a gente já solta a comunicação com o cliente para essas informações, dizendo sobre a obrigatoriedade, o que ele precisa levar em consideração do ponto de vista de documento, tudo mais. A gente vai trabalhando o cliente, porque dentro da contabilidade a gente precisa entender que nós somos uma atividade também de educação. O contador ele tem um papel importante na educação do seu cliente. Se ele não entender esse processo, ele vai atrapalhar muito o desenvolvimento das atividades do escritório contábil, porque é muito difícil a gente lidar com um cliente que é totalmente desinformado. E quanto mais a gente suprir o cliente de informação básica, isso vai ajudar todo o processo que vem seguinte. Então, nessa primeira fase é entregar toda a informação, e aí já entra o elemento ali de venda que a gente faz do imposto de renda, onde a gente fazia o nosso preço em três fases diferentes. Então, se o cliente, por exemplo, mandar as informações para nós até 20 do 3, ele tem um preço do imposto de renda. Se ele mandasse até 5 do 4, outro preço. E se ele mandar até 30 do 4, outro preço. E a partir do dia 30 do 4, em tese, a gente não recepciona mais solicitações de entrega de imposto de renda. Claro que a gente faz isso e, obviamente, tem situações que é aberta uma exceção, mas a gente educa o nosso cliente a fazer a solicitação do imposto de renda dele até o dia 30 do 4, porque aí a gente tem o tempo hábil para poder entregar a declaração dele até o final do mês. O que acontece é que os escritórios eles se sujeitam ao cliente porque eles não educam o cliente. Se você educar o seu cliente, você não vai ficar sujeito ao seu cliente. Então, quando você educa o seu cliente, você condiciona o seu cliente quais são as regras desse jogo. E aí, não é o cliente que é dono do nosso processo, somos nós que somos donos do nosso processo. Obviamente, como eu já disse, existem situações muito específicas. Por exemplo, eu e a Fernanda, né, que estamos aí à frente da gestão da Tactus, a gente não faz imposto de renda já há muito tempo, com exceção de imposto de renda familiares e tudo mais. Mas, por exemplo, no ano passado, um cliente que é muito amigo nosso e que é um grande influenciador, que é uma conta estratégica para nós, quando chegou no último dia, nos últimas horas, ele mandou ali uma, um áudio para a gente dizendo que tinha esquecido, né? E aí a Fernanda já estava tudo entregue, as nossas declarações, tudo. A Fernanda foi lá e fez a declaração desse cliente. Mas foi uma exceção. O que a gente vê na prática é que isso é comum numa empresa contábil e a gente precisa tomar cuidado, porque no final das contas, o, o trabalho do imposto de renda ele já é extenuante por natureza, só que a gente tem todas as demais obrigações para cumprir, todas as rotinas normais para cumprir. Então, a ideia é a gente fazer ter mais fluidez nesse processo como um todo. Então, a comunicação é essencial nesse caso. Posso complementar um pouquinho, Karine, o que o Anderson Claro. falou? Acho muito legal a estratégia que o Anderson trouxe, né, dos gatilhos de datas, falando em precificação e valorização, porque isso é posicionamento, né? A gente se posicionar como contador, e ele usou muito o cunho educacional, mas a gente se posicionar como contador.
Mas também pensar na estratégia de você entender o imposto de renda no sentido até de aumentar a sua receita, né? É um trabalho que a gente fez muito aqui na Caetano. Eu queria contribuir com o que a gente vem fazendo durante os últimos 4 anos, que a gente vem aumentando a quantidade de declaração, mantendo esse posicionamento, igual o Anderson falou, um pouco diferente. A gente não tem esses gatilhos de data, mas a gente tem um posicionamento de valor e também de prazo, que também a gente não, né, claro que tem as exceções, como o Anderson citou, mas a gente também não abre muita exceção. E a gente vem aumentando o número de declaração, só para vocês terem ideia, né, compartilhando dados. A gente saiu de 400 declaração ano, esse ano a gente vai para 800 declaração. Esse ano, estrategicamente, a gente optou por não fazer muita ação de marketing, atender mais a base por uma questão interna nossa mesmo, de momento de crescimento em outras áreas. Mas a gente conseguiu aumentar a quantidade de declaração, aumentando o ticket médio. Então, eu acho que é muito importante essa questão da educação perante o cliente e do posicionamento, porque é possível, sim, você manter uma entrega de qualidade, aumentar a entrega de declaração, não estar na operação, que é meu caso, hoje eu não estou. Claro que se precisar, em algum momento a gente vai estar ali disposto a ajudar, mas hoje ela já é programada, já tem um processo muito bem desenhado para que isso não aconteça. E ainda assim aumentar o ticket médio, ou seja, né, em vez da gente deixar o dinheiro para o mercado, né, a gente está deixando aí perdendo para não contadores, vamos dizer assim, que hoje o imposto de renda está ficando na mão do próprio contribuinte fazer, outras pessoas fazendo. A gente tem essa oportunidade dentro da nossa base. Então, queria só complementar aí como estratégia, realmente vocês estruturarem para aumentar a quantidade e aumentar o ticket médio também. Muito bom. E a premissa é a organização, né? Que ambos falaram aqui. A gente sabe que precisa organizar, ter tempo hábil, que aí consegue entregar. E aí, Guto, pegando um pouquinho também, né, o gancho que você falou aí, né? Até sobre precificação e tudo, como que os escritórios conseguem se destacar ainda mais, né? Porque a gente sabe que está num mundo muito competitivo hoje, mas como que os escritórios conseguem se destacar na prestação de serviços, né? Principalmente relacionados ao imposto de renda, que quase todos os escritórios fazem, né? Não é geral, mas precisa ter um destaque ali, e oferecer não só essas conformidades fiscais, mas também uma consultoria proativa, né, para aumentar ainda mais também ali toda a eficiência financeira e atingir também os objetivos do crescimento. O que, que vocês indicam? Como é que pode fazer essa parte para se destacar mais? Não, bacana, né? O que a gente tem feito, e pela Confere Leão, a gente tem a oportunidade também de acompanhar contadores que estão usando e são parceiros nossos, né? E a gente tem visto muitos contadores fazer isso com muita excelência. É no sentido assim de o que que a gente agrega de valor para se diferenciar desse mercado, somente na competição de preço. Então, o primeiro ponto, pessoal, o que que eu garanto de diferente dessas pessoas que estão aí oferecendo, estão fazendo imposto de renda por um valor bem menor, né? Só desligar o celular aqui que tocou. O que que eu entrego de valor agregado? Então, por exemplo, um acompanhamento de malha fiscal, uma assertividade na entrega, uma qualidade ali no zelo pela própria declaração, uma análise de caixa detalhada, né? Tô falando de coisas mínimas, básicas. Mas como que eu vendo isso para o meu cliente? Como que eu empacoto isso no produto imposto de renda e consigo transmitir isso para o meu cliente que eu sou diferente do mercado? Né? Usando de meios de comunicação, usando de meios de tecnologia para mostrar isso para o cliente. Então, a gente no final pode falar um pouquinho mais aí de como se comunicar, por exemplo, de forma automatizada com o cliente, para garantir essa experiência no produto que a gente está entregando, que é o imposto de renda. Mas não somente isso, né? Acho que a Karine trouxe um ponto importante. A gente precisa pensar no imposto de renda como um produto. E como crescer? Eu falei um pouquinho do ticket médio, né? Eu vejo hoje a gente perdendo muita oportunidade. Então, vou dar exemplos aqui. O imposto de renda é uma época oportuna para a gente trabalhar holding. Nós temos toda a base do nosso cliente na mão. Nós sabemos ali quem são os clientes que têm imóveis, que fazem locação de imóveis, que às vezes estão pagando imposto indevidamente, ou que tem bastante imóvel. Não estou nem falando só da parte tributária, estou falando da parte sucessória. E a gente tem uma oportunidade de visualizar isso e gerar uma oportunidade futura de uma abertura de uma PJ, que vai ser uma recorrência, além de fidelizar esse cliente com um produto adicional. Então, do imposto de renda, nós estamos nascendo aqui um produto que é recorrente mensal, além da recorrência anual que a gente tem com o imposto de renda, criando uma oportunidade de crescimento. E assim tem vários exemplos, né? Hoje, na confecção do imposto de renda, olhar com carinho para os profissionais que têm carnê-leão.
Ali você tem uma oportunidade ou de fazer o livro caixa para ele vender uma recorrência na sequência, ou propriamente também constituir uma pessoa jurídica com estudo tributário e fazer com que ele ganhe dinheiro e você também ganhar, rentabilizar com isso. E, de novo, não está perdendo imposto de renda, porque esse cliente continua sócio, o ano que vem ele está ali de novo na tua base, pelo contrário, às vezes você vai até aumentando a base. Trabalhar programa de indicação, que a gente faz lá na contabilidade, faz no BPO financeiro, por que não também fazer no imposto de renda? Então, tem vários meios que eu acho que a gente hoje, por falta de organização mesmo, de estruturar o processo, de entender o imposto de renda como produto, que a gente acaba literalmente deixando essa oportunidade na mesa. Então, dicas que eu vejo, por exemplo, a Bolsa de Valores, né? Tem muito contador, não é o nosso caso aqui, porque não atinge muito o nosso público, mas tem contador se posicionando e virando especialista de imposto de renda para aquele investidor de bolsa de valores, que também passa a ser uma oportunidade de recorrência, porque a apuração dos ganhos de renda variável ela deve ser feita mensal. Então, acho que é muito olhar mesmo para a base, olhar para o mercado, estruturar como produto, e eu quis trazer exemplos aqui das possibilidades que esse mercado tem, e a gente tem visto muitos contadores, colegas, sabendo explorar isso com muita excelência e com muita assertividade. E quando a gente pensa na conformidade fiscal todo mundo faz, né? Isso aí é o básico. A gente tem que entender o que que a gente vai entregar diferencial para o nosso cliente. E é nesse ponto onde você tem a entrega do imposto de renda, onde você consegue trabalhar diferenciais competitivos ali para o seu cliente. Então, por exemplo, como é que é o suporte que você dá para o cliente naquele momento, né? Que tipo de atividade você consegue gerar com o seu cliente naquele momento, né? Como é que você vai trabalhar, por exemplo, para que você possa vender serviços complementares nesse momento, conforme já foi citado, como a venda de uma hold, por exemplo. Qual é a qualidade do time que está atendendo o seu cliente? Será que as demandas e declarações mais complexas elas estão num time mais sênior? Você tem profissionais mais habilitados, ou até mesmo, talvez, o próprio empresário contábil, ele vai cuidar de declarações mais complexas, enquanto o time vai tocando ali declarações mais simples. Então, determinar claramente como é que vai ser essa linha de comunicação. E se você não trabalhar fortemente essa linha de comunicação e a entrega do imposto de renda, você vai concorrer com quem? Concorrer com quem está fazendo ali aquela plaquinha na frente da casa dele, fazemos imposto de renda. E aí o cara vai precificar a R$ 50 a declaração de imposto de renda, por exemplo, que é que tem muita gente cobrando por aí, entendeu? Só que o que esse cara faz? O cara faz nada, ele só vai lá, preenche o formulário e entrega e tudo mais. Agora, para você poder se diferenciar, você tem que agregar elementos que vão tangibilizar esse serviço que você faz para o seu cliente. Sim. A Vivian Mendes, né, ela colocou aqui agora no chat, né, que no ponto de vista dela existem dois tipos de clientes, o preço e o do produto, né? O do preço que não está nem aí, porque de um certo modo ele só quer que seja entregue, e o do produto ele vai querer estar junto, né? O que de melhor você tem para oferecer para ele. E aí o que você vai poder oferecer outros produtos juntos para esse tipo de cliente. E a questão mesmo é gerar oportunidade, porque ele sabe que precisa, mas não vai muito além, porque ele não quer mais gastos, né? Também tem esse tipo de cliente, né, de situação. Que assim, tem que Perfeito, entender Ju. sobre o ponto de vista de Pode falar. precificação. A gente Pode falar, precisa Márcio. entender sobre o ponto de vista de Bom, precisa entender sobre o ponto de vista de precificação que todo mundo vai sempre querer pagar mais barato por um serviço. É natural, entendeu? Você vai fazer uma manutenção na sua casa, deu um problema ali no seu ar-condicionado, você vai, por exemplo, contratar um profissional e se você tiver, por exemplo, uma discrepância muito grande de valores entre um profissional e outro, você vai querer entender por que que aquele outro profissional quer muito mais. E aí a nossa mente, ela se limita até onde a gente está disposto a pagar, baseado no que a gente enxerga de valor. Em qualquer contratação de serviço vai ser assim. Isso vai ser com uma mecânica, isso vai ser com uma manutenção de um ar-condicionado, isso vai ser com um pedreiro, isso vai ser com um contador. Então, a gente precisa entender qual é o perfil de cliente nós vamos atender, né, qual é a necessidade que esse cliente tem, e se for um cliente que tem uma necessidade maior, a gente tem condições de precificar melhor. E aí existe o poder da valorização, porque se você não conseguir embalar o que você está entregando, você não consegue dar o valor necessário para aquilo. Então
você tem precificações diferentes, que vai desde a declaração mais simples, onde você consegue escalar mais rápido, né, porque você consegue entregar um volume maior de declarações, e você consegue, por exemplo, ter uma precificação mais baixa para esse tipo de cliente, faz total sentido. E quando você vai para declarações mais complexas, você conseguir embalar essa entrega de uma forma diferenciada para que justifique o que você está cobrando. Porque para quem tem, por exemplo, um volume significativo de bens, tem renda variável, tem algo que é muito mais complexo, ele não está buscando a declaração de R$ 100. Ele, obviamente, quer um profissional que atenda com uma qualidade totalmente diferenciada. Mas essa qualidade diferenciada não é só fazer a declaração certa, isso é obrigação, isso não é diferencial. A qualidade diferenciada nesse caso é que tipo de suporte que você dá para esse cliente, que tipo de atendimento você dá para esse cliente, que tipo de entrega de relatório você dá para esse cliente. Então, quando você entrega, por exemplo, ali um relatório que mostra ali algum risco tributário que esse cliente tem, com base nas informações que ele entregou do imposto de renda para você, você já está agregando valor. Então, isso já te implica você trazer tecnologia, isso te implica você trazer informação, você dominar muito mais do que o básico. Se você só faz o básico, você vai cobrar pelo básico. É bacana. Eu queria pegar esse gancho também e trazer aqui uma contribuição além do que já foi dito. E assim, a gente chega num nível hoje, como que eu posso trazer isso, por exemplo, de tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia no mercado que não tinha no passado, falando agora de imposto de renda, que permite a gente olhar para os dois públicos, né? Porque esse público também de ticket médio menor, com tecnologia hoje e com a divisão de time, como a gente já trouxe aqui, claro, com uma declaração com uma relevância maior, com uma exigibilidade maior, você vai entregar ou para o próprio contador, por exemplo, eu já tenho um sócio que ainda faz a operação das declarações principais, porque existe um olhar ali, um zelo maior que precisa fazer, né? Mas essa pequenininha também, com tecnologia e com processo bem aliado, a gente também consegue ser competitivo no mercado, né? Então, assim, claro que a gente tem que se posicionar, tem que agregar valor, eu acho que a pauta principal é essa aqui, mas é entender também que você pode olhar para essa pequena aqui também, desde que você tenha tudo bem alinhadinho em processo e tecnologia, porque teu custo diminui muito, né? E eu acho que a gente peca muito no básico, né? Quando a gente fala de imposto de renda, eu acho que a gente faz muita coisa e mostra muito pouco para o cliente o que a gente está fazendo. Então, desde de um simples fechamento na hora de finalizar o imposto de renda, que hoje o programa da Receita já dá lá completa ou simplificada, que é melhor, mas não é só isso. E a entrevista que você faz com o seu cliente para ver se ele tem alguma coisa que ele não te mandou ali que pode trazer um benefício e economizar, né? E muitas vezes a gente até faz isso, ou até pega esse documento, porque hoje com a parte de acesso hoje, por exemplo, uma parte preenchida já traz muita informação, a gente deixa de falar isso para o cliente que a gente está olhando e está trazendo talvez uma economia tributária para ele e simplesmente a gente não está vendendo e não está embalando isso daí. Então, acho que esses dois pontos é legal hoje a gente trazer realmente para o cunho operacional, né? Eu acho que a gente perde muita oportunidade pelo erro básico nosso. E, claro, com a tecnologia também é possível a gente olhar também com carinho para essa peça de ticket médio menor, claro, não entrar na competição e não se posicionar igual o Anderson falou, o cara da plaquinha de R$ 50, não é isso que eu estou dizendo, mas dá para ter lucratividade também usando um processo de tecnologia bem alinhado, né? Então dá para explorar um pouquinho dos dois, time aqui menos experiente, time mais experiente com ticket médio maior. E falando em tecnologia, vou perguntar agora, direcionar para o Anderson, quais são as melhores práticas para as empresas controlarem eficientemente os prazos, a entrega, os processos? Vocês indicam alguma rotina, algum método, alguma plataforma para ajudar nessa organização? E aí aqui eu não falo só de imposto de renda, né? Que nesse momento a gente entende que os escritórios eles ficam mais tumultuados ali, né? Porque é uma demanda grande, mas para o dia a dia e também nessa época de imposto de renda, como que vocês organizam, Anderson? Então, aí é um ponto que a gente tem que pensar que se a gente não tiver um processo de organização muito bem definido, isso vai se perder lá dentro, né? E aí nós somos responsáveis tanto pela informação que nós colocamos no nosso cliente, bem como também com a entrega daquela declaração, né? Pensa, por exemplo, hoje, se você deixar de entregar duas, três declarações, dependendo da declaração que for, isso vai comprometer bastante o faturamento que você tem na sua totalidade de receita do imposto de renda, por exemplo. Ou se você, por exemplo, colocar um cliente numa malha por erro de preenchimento da declaração, você
tranquilamente também vai ter problemas com o seu cliente. Então, assim, desde o primeiro momento, a gente já adota tecnologia. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente utiliza a ferramenta do Guto, né, a ferramenta do Confere Leão, que ajuda muito nesse processo para poder ajustar toda a parte de entrega, controle, declaração, precificação, cobrança e tudo mais. Inclusive, a gente tem a integração com a própria Conta Azul, né, para poder facilitar esse processo também de cobrança do nosso cliente e da validação da declaração dele antes de enviar também. Então, tem que ser documentado, porque como a gente carrega a responsabilidade disso também no longo prazo, a gente precisa ter o documento que comprova, porque depois daquilo que foi falado com o cliente, a gente simplesmente não vai se lembrar. E com certeza, se tiver algum tipo de problema, vai ser o cliente que vai dizer que a culpa é do contador de sempre, entendeu? Porque é sempre isso que acontece. Então, dentro da Taxus, a gente agrega tecnologia atrelado ao sistema da Receita, atrelado a um processo de cobrança muito bem definido. Se o cliente não pagar a declaração de imposto de renda, a gente não recebe a posteriori, a gente recebe sempre antecipadamente a declaração do imposto de renda e apartado ali dos honorários normais, porque, por exemplo, se eu cobro os honorários depois acontecer de, porventura, o cliente atrasar aqui os honorários, a gente vai ficar com aquela receita ali comprometida também. E a gente utiliza a tecnologia para poder controlar todo o processo e depois também controlar após, né? Aí até o Guto pode falar um pouco melhor, porque ele que domina, né, a ferramenta melhor para poder falar sobre isso. Mas eu quero até dizer que uma coisa, por exemplo, que a gente utiliza aqui que facilita muito a gente conseguir entregar massivamente as declarações com qualidade é porque também a gente paga comissionamento para os executores. Então, eu divido parte dessa receita também com os executores para que eles possam, por exemplo, ali se tornarem autorresponsáveis em relação a declarações que são feitas aí dos nossos clientes. Então, isso a gente consegue aí dar um volume muito significativo de entrega, mesmo não tendo um time grande dedicado à declaração do imposto de renda, por exemplo. Bacana, né? Eu assim, vou pegar esse gancho e dizer muito claramente, né? Hoje não existe história de contabilidade sem tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, eu queria até trazer uma reflexão antes da gente falar propriamente do imposto de renda. Não é mais aquela tecnologia que a gente falava lá atrás, que é só do software que faz apuração fiscal, contábil e trabalhista. A gente precisa ter tecnologias para organizar o escritório de uma maneira muito mais eficiente, desde ali da parte documental, de entrega de obrigações, dessa visão estratégica do negócio, do time, da operação, né? Então, para vocês terem ideia, hoje, na Caetano, hoje, sei lá, vou chutar, acho que vou chutar baixo, na Taxus deve ser para isso ou para mais, no mínimo 30 ferramentas tecnológicas hoje ou mais, se for contar a parte de marketing, de comercial, dá muito mais. Então, primeiro ponto, que não existe escritório de contabilidade sem tecnologia. E por que que eu estou trazendo isso? Porque, de novo, a gente deixa a oportunidade ou abandona oportunidades ou produtos por não estar ligado à tecnologia, por não estar conectado a parceiros tecnológicos, por exemplo, com Conta Azul, que hoje abriu um leque de possibilidade para a gestão financeira, para você agregar um valor para o seu cliente, para você estar próximo do seu cliente, para você organizar as finanças dele e, ao mesmo tempo, facilitar o teu fechamento contábil, né? Criar um novo produto como o BPO financeiro. E do imposto de renda, pessoal, não é diferente, né? Não dá mais para você falar numa operação de imposto de renda igual a gente falava lá atrás, que é aquele período desgastante que eu vou virar à noite, que eu vou entregar porque eu preciso cumprir o prazo, né? Muitas vezes, né, eu também me coloco nesse lugar, a gente, graças a Deus, nunca precisou tanto disso, mas já passou pela ocasião de você entregar no último dia para depois retificar. Isso voltando 7 anos atrás. Então, o imposto de renda também não é diferente. Sem tecnologia hoje, tudo que a gente está falando aqui não faz sentido. Além do que já foi mencionado, processo, remuneração variável, time ganhando com isso também. Mas a tecnologia, né, falando de imposto de renda, ela vem para ajudar a gente do início ao fim. Confere Leão, por exemplo, desde da dor básica nossa hoje, que é como coletar o documento do nosso cliente. Como começar esse relacionamento com ele desde a primeira mensagem, que seja a cobrança, no caso, por exemplo, do contador que cobra antecipado, antes trouxe o exemplo dele, né? Ele não abre mão, ele primeiro ele recebe o honorário para depois fazer o imposto de renda. Então, como que eu gero a cobrança? Como que eu coleto os documentos? Como que eu faço isso usando tecnologia sem tirar meu cliente da zona de conforto? Porque isso também é importante, porque a gente às vezes quer adotar uma tecnologia que para o cliente lá não faz sentido.
porque ele quer continuar usando o WhatsApp, ele quer tirar foto no celular e mandar para a gente. Então, desde uma coleta de documento, depois de uma análise de caixa para garantir ali uma assertividade, então estou fazendo imposto de renda, estou conseguindo fazer uma análise de caixa. Estou trazendo o exemplo aqui, Karim, para ficar claro a importância da tecnologia, né? E depois o pós, né? Como que eu quero agregar um valor no imposto de renda, dizer para o meu cliente que eu garanto ali uma assertividade, que eu acompanho a malha fiscal, que eu acompanho se essa declaração vai ter fila de restituição ou não. Isso a tecnologia ela traz de uma maneira muito simples, né? Inclusive com informações estratégicas da data que vai ser debitado, que vai ser creditado a restituição, qual o banco. Você pode comunicar isso via WhatsApp de maneira muito automática para o seu cliente. Então, trazendo a reflexão da tecnologia, ela é isso, a gente colocar ela no lugar certo para que ela venha potencializar e a gente entender aquilo ali como oportunidade. Parte de cobrança hoje do imposto de renda, também é outro problema, outra dor. Hoje a gente consegue, por exemplo, com o Ferião já faz a geração automática com conta azul. Então, para quem usa o conta azul hoje para fazer gestão financeira do escritório, você não precisa fazer essa cobrança manual. O objetivo da tecnologia ela é realmente encurtar os caminhos e os gargalos para trazer um resultado mais efetivo. E no imposto de renda não pode ser diferente. Igual a gente trouxe o exemplo da contabilidade, no imposto de renda também é o uso massivo de imposto de tecnologia para que a operação seja menos estressante. Muito bom. Não sei se o Anderson, se alguém quer complementar algo mais. E o que eu senti falta aqui hoje foram as perguntas no chat. Não sei se o pessoal não está conseguindo botar ali ou se realmente está tão claro que não tem O nenhuma pessoal tá dúvida. tímido, né? Tá É bem normal mesmo isso tímido. aí, Karine? O pessoal tá bem tímido Ou, mesmo hoje. ou o pessoal estava fazendo imposto de renda enquanto está assistindo o nosso bate-papo sobre imposto de renda. Bem provável. Não se organizaram antes, será? Pode ser. Mas é complexo mesmo, né? A gente sabe que é um momento muito estratégico ali, do ponto de vista de receita, mas ao mesmo tempo também é um momento que a gente tem que aprender, né? Não pode parar de aprender. O contador não pode parar de aprender, não pode parar de estudar, não pode parar de evoluir, né, no conhecimento dele e tudo mais. Então, a gente está aqui no momento aqui oportuno para isso, para ajudar com contribuições aí que possam fazer sentido. Mas eu estou à disposição aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, que eu possa colaborar com o meu conhecimento, também o Guto aí com o conhecimento dele. Ô, Guto, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta aqui. Se alguém quiser conhecer um pouco mais aí sobre a ferramenta, você tem alguma forma aí para poder viabilizar o pessoal, não? Sim, eu acho que a gente poderia até aproveitar a oportunidade, com permissão do Conta Azul, né, e garantir até uma condição especial para quem quiser conhecer a ferramenta e entender um pouquinho mais. Mas, de novo, fazer reflexão, nosso objetivo aqui, a convite do Conta Azul, é fazer uma entrega de conteúdo, né, para vocês ajudar vocês a pensarem no imposto de renda. Mas a ferramenta, sim, ela está aí à disposição para vocês poderem conhecer e a gente faz esse convite para vocês conhecerem a ferramenta e ver como que ela pode transformar essa operação do imposto de renda. Vou dar um exemplo aqui agora, por exemplo, para quem ainda está na reta final e não tem esse processo muito desenhado para o imposto de renda, a gente acabou de lançar um recurso fantástico, que é o trazer a pré-preenchida em massa, né? Então, por que não utilizar do recurso? Se você tem a pré-preenchida que a Receita já disponibiliza, com boa parte das informações, é claro, né, que precisa ter o cuidado para a entrega dessa declaração, hoje a gente já consegue fazer essa operação em massa. Então, trazer isso de uma forma simplificada para o contador, para ele poder fazer esse processo de maneira mais simples. É uma pergunta aqui do José Carlos sobre o nosso time. A gente tem uma pessoa dedicada para fazer imposto de renda. E essa pessoa é dedicada o ano todo para poder cuidar do imposto de renda. Então, a função dela primária é cuidar das declarações de imposto de renda. É claro que ao longo do ano ela assume outras atribuições, mas a vantagem, por exemplo, de ter uma pessoa dedicada é que ela começa a entrega da declaração de imposto de renda bem no início das entregas, e aí já vai desovando ali, fazendo as entregas logo no início. Só que no imposto de renda ela não conseguiria dar conta de todas as declarações sozinhas, e aí nós agregamos mais uma outra profissional para poder ajudar o trabalho dela. Então hoje, nessa época de imposto de renda, são duas pessoas dedicadas exclusivamente a fazer IR.
Muito bom. E aí ela tá no ano inteiro para isso, né? Tipo, né? É Lógico que deve ter porque, outras como atribuições. tem que controlar tanto aqueles que têm fazer restituição, aqueles que têm pagamento de cotas, também se teve algum problema na declaração, enfim, malha fiscal e tudo mais. Então, para poder cuidar de tudo isso, então ela já cuida de tudo isso. E também nós temos também as rendas variáveis, né? Então, consequentemente, tem a galera de bolsa de valores, então ela também cuida também desses processos também. E aí o José Carlos perguntou ali, né? E para quem não tem essa opção de ter uma pessoa exclusiva, o que que vocês indicam? Bem, eu vou dar minha Eu, recomendação aqui, e aí depois o Guto pode complementar, né? Acho que assim, você precisa treinar alguém para poder assumir esse papel. Então, se você não conseguir colocar alguém no seu lugar para assumir esse papel, você vai ficar sempre refém, todo ano é a mesma história. Eu sei como que é, porque eu passei por isso muitas vezes, né? Aqui na Tactus, né? Graças a Deus a gente cresceu o suficiente. Eu não preciso mexer com imposto de renda, nem faço a minha própria declaração. Olha que lindo, gente. Eu não faço a minha declaração mais desde o ano retrasado. Então, ou seja, isso é lindo, mas até o ano retrasado eu fazia minha declaração, fazia a declaração dos meus filhos e tal. Mas eu já não faço mais. Mas a Fernanda faz, então ela faz ali umas 5 declarações ali, que os parentes dela, tal, a declaração da minha mãe, a minha declaração que ela faz também, enfim. Mas eu consegui terceirizar minha própria declaração. Não sei se o Guto faz a declaração dele, mas voltando à questão de você precisa treinar alguém. Então, voltando um pouco ao tempo, como é que foi o processo, né? Então, eu fazia declaração durante muito tempo, eu tinha um sócio que fazia declaração também durante muito tempo. Quando a Fernanda entrou no escritório, a função dela, uma das funções que ela tinha é fazer declaração. Então, ela foi treinada para fazer declaração. E aí, ela fazia a maior parte das declarações, eu validava, e aí eu fui passando o bastão, entendeu? Então, eu acho que o ponto é você ter alguém que vai assumir esse papel no longo prazo. E aí você vai treinar essa pessoa. O que você tem de vantagem hoje é que, assim, você pode, por exemplo, gravar um treinamento que você vai replicar no ano seguinte, porque a mudança não é tão significativa de um ano para o outro. Você pode adotar uma ferramenta que fica mais fácil, né, com a ferramenta da pessoa assumir esse papel. Então, o importante é você qualificar essas pessoas. O que a gente sempre fazia aqui era qualificar depois as pessoas que iam executar as declarações. Só que, como a gente depois conseguiu colocar uma pessoa para cuidar disso, ela já trabalha na Tax, acho que uns 5 anos aproximadamente, e então a gente não tem mais esse problema, entendeu? Mas ela teve que qualificar uma segunda pessoa para ajudar ela. Esse foi um papel que ela teve que assumir, porque sozinha não estava dando conta mais de tomar conta de tudo, entendeu? Agora o Guto também com a experiência dele, né? Como ele tem um time grande também para entregar tudo, pode ajudar, né? é bacana, eu vou na mesma linha do Anderson e a gente passou por esse processo hoje, esse ano, 800 declaração, envolvido no processo mesmo operacional, 4 pessoas, sendo uma delas, que é o sócio, mais o high ticket mesmo, são poucas declarações que ele entrega, né? E o que a gente fez foi justamente esse processo de treinar pessoas para fazer o imposto de renda, tá? Então, trazendo para um lado prático, né? Assim, para ficar, por exemplo, meu pai fez isso comigo, eu fiz isso com funcionários e a gente faz isso até hoje. Então, como que você treina hoje? Além de vídeos, como o Anderson mencionou, é deixar a pessoa fazer o imposto de renda, mas você fazer o fechamento. Então, você deixa a pessoa montar, que é a parte, vamos dizer, mais operacional, lançar os documentos, coletar documento, organizar, e a gente vai para o nível de fechamento, até essa pessoa ter habilidade, né, ou segurança para poder fazer a declaração do início ao fim, inclusive se relacionar com o seu cliente. Eu acho que a grande dor para quem quer tirar a operação, tanto na parte contábil, mas falando do imposto de renda, ele é muito pessoal, né? Então, o cliente, às vezes, criou aquela identidade de falar com o Anderson, falar com o Guto, falar com o José Carlos, e ele não quer perder esse contato. Então, a gente precisa naturalmente transferir a autoridade para o nosso time nesse sentido, até ele se sentir confortável de depois de um tempo sentar com o nosso funcionário e abrir para ele a realidade, falar dos bens, falar do que aconteceu, né? Poder ter essa segurança para fazer. E aí o uso novamente de processo e tecnologia. Porque para você ter uma quantidade maior e sair da operação, você precisa ter uma visão estratégica. Por exemplo, no meu caso, eu consigo hoje acompanhar em tempo real, pelo Confere Leão, a evolução das declarações, como está cada operador, as declarações que porventura já estão na malha,
Então, apesar de não estar na operação, você não perde a gestão, principalmente a parte financeira, que eu acho que é o mais importante. Consigo visualizar ali se está tendo evolução financeira ou não, se vai, no finalização, se vai ter um aumento de ticket médio ou não. Mas eu sou, né, na mesma linha, hoje ainda eu faço meu imposto de renda, mas a minha ideia também é seguir o conselho do Anderson, é delegar para que nem o meu eu precise fazer. Mas hoje eu faço o meu, da minha esposa, do meu pai e do meu irmão, que é uma questão minha, que é cliente, que ele gosta que eu faço ainda. Mas foi um processo de transferência dessa autoridade, né? E aí olhar com carinho o perfil do cliente e quem que pode estar assumindo. Aí, contribuindo com o José Carlos, né, como o Anderson hoje tem uma pessoa exclusiva, a gente não tem essa pessoa exclusiva. Então, um dos sócios nessa época dedica um pouquinho mais de tempo, geralmente nessa reta final. No início é mais a parte ali de soltar o processo de acompanhar. E algumas pessoas do legal fazem parte desse processo de imposto de renda com remuneração variável, né? Então, a gente permite uma condição diferenciada para ele nesse período, para que faça sentido ele estar fazendo essa operação sem parar com as metas, com o andamento do legal, que a gente não pode parar a operação, né? Não pode ter ali o argumento que não vai conseguir fazer um atendimento de uma abertura ou de uma alteração contratual pelo fato do imposto de renda, tá? Mas é um processo que a gente vem já trilhando há alguns anos. Acho que a colega perguntou da pré-preenchida ali, Karine, mas é muito nessa linha, né? A Sim, ela até pré-preenchida, botou que já foi respondido, né? Ele colocou ali o Clayton, mas pode complementar. eu acho que assim, a gente tem que tirar de proveito o máximo de recursos que a gente pode simplificar o nosso dia a dia. Então, a tecnologia, ela não vai resolver todo o nosso problema. A gente tem que ser claro em relação a isso. Só que a gente não pode deixar de implementar no sentido de diminuir gargalo e tirar afazeres nossos operacionais. A pré-preenchida é muito nessa linha. Mas, de novo, tem o olhar do especialista. O Cleiton falou pura verdade. Infelizmente, se você confiar ali, em vez de você fazer aquela entrega de valor que a gente falou lá atrás, vai dar caca, né? Vai acabar fazendo o contrário, você vai acabar entregando coisa errada. Então, de novo, existe o especialista que tem que fazer o acompanhamento. Mas se eu tenho aqui já um meio de puxar, de usar esse recurso, por que não utilizá-lo? Acho que é a reflexão que tem que fazer da tecnologia. E eu vejo muita gente falando, eu não vou usar porque ela mais atrapalha. Não. Vamos identificar qual que é o melhor jeito de usar ela, mas ela só vem para somar, nunca ela vem para atrapalhar, a não ser quando você não sabe implementar, ou não é o momento, ou você pegou a tecnologia errada. Isso também pode acontecer. Isso. E o Evandro agora fez uma pergunta, Guto, direcionada a você, mas deixo aqui aberto para ambos responderem, né? Como estão lidando com o acesso ao Gov dos clientes? Bacana, ó. De novo do Gov, pessoal, a gente falou muito disso aí, educação e posicionamento. A gente precisa entender que, como contador, algumas premissas básicas é condicionado ao cliente, né? E a gente muito claro, né? Até acho que participar do grupo do Conta Azul lá atrás, poder ter o privilégio de conversar com pessoas, a própria mentoria do antes me fez muito entender isso. A gente tem que chegar a um momento que é virar a chave, e esse momento é se posicionar. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui antes até da senha Gov de responder a pergunta. Certificado digital. Meu, premissa básica. Eu não abro uma empresa, não sigo com uma empresa que quer entrar para a minha base se ele não tiver o certificado digital A1 da maneira que eu acho que é melhor. Assim também a educação da Senegov, que hoje eu vejo os contadores falando, é uma dificuldade enorme. Então, primeiro ponto, se posiciona perante o cliente. Aí vem a segunda dor, que a Senegov, ela é pessoal. Então, quando a gente traz ela para dentro do nosso escritório, a gente está sujeito ao cliente alterar ali. Vai lá no banco, altera, precisou fazer uma alteração para acessar alguma coisa, ela altera. Sugestão, procuração. Mas o primeiro ponto é se posicionar perante o cliente. Meu, para mim prestar serviço, eu não estou nem falando para imposto de renda, tá? Já existe na rotina da nossa contabilidade lá atrás, quando o cliente entra, o que que eu preciso dele como premissa básica para executar o meu serviço com qualidade? Eu trouxe o exemplo do certificado digital, a Senegov já é obrigado lá atrás, porque eu preciso dela para outras coisas, só que a gente já vem com a Senegov já faz a procuração. Porque uma vez feita a procuração, Evandro, toda essa dor de ter alteração do cliente acabou, porque a procuração já está feita para mim, dentro daquele prazo eu estou garantido. E aí tem outros meios, falando do imposto de renda, que é o certificado digital, provavelmente a gente está lançando agora para a semana que vem a consulta simplificada, que não depende da senha Gov do cliente, pela senha do contador. Tem um prazo de 3 meses, você tem que fazer o processo,
mas já é um caminho para você ter uma visão do processamento do imposto de renda sem depender do cliente. Mas a reflexão que eu quero trazer é assim, ó, posicionamento. Né? Eu vou embalar o produto imposto de renda. Dentro dessa embalagem, eu falo, eu preciso da CEGOV. É o primeiro. Se vocês verem uma abordagem de um cliente novo que está entrando para fazer o imposto de renda, que ele não entrou lá atrás como cliente, porque se ele entrou lá atrás, a CEGOV já estava no processo lá atrás. Se não pegou, a gente vai corrigir por que que não pegou e por que que não fez a procuração. Mas se entrar um cliente hoje que caiu aqui agora para fazer só o imposto de renda, ele não é cliente, igual o Anderson falou, eu não abro mão da cobrança, a gente cobra depois, mas é uma estratégia nossa. Mas a gente não abre mão da CEGOV. Para mim, iniciar o processo de imposto de renda, a primeira coisa, e aí o que é legal? Né? Trazendo um exemplo de um colega contador outro dia, né? Ele falou, cara, eu já tenho um vídeo gravado, olha a educação que o Anderson falou, eu já mando para ele o link, para ele fazer a procuração para mim através do vídeo. Educação. Só que o processo dele ele não abre mão dele fazer a procuração para ele iniciar o imposto de renda. E ele já foi além, já deixou o script desenhado para fazer a abordagem com um vídeo educativo. Cliente, você só precisa fazer a procuração, daqui para frente eu sigo para você com segurança. Aí o que é importante? Como você faz essa comunicação para o cliente? Aqui a gente peca muito também. Como você vai explicar o porquê de ter a CEGOV? Porque o cliente entende como, mas para que você precisa disso? É uma coisa minha. Né? Então, a abordagem de como você vai fazer isso, que é mostrar para ele que é a garantia da sua entrega, que é a assertividade, que é você poder varrer 5 anos para trás dele, se ele tem alguma pendência com a receita. Você vai trazer isso já como embalado no teu pacote. Eu estou fazendo teu imposto de renda a partir de hoje, mas eu vou te entregar 4 anos para trás, eu vou fazer uma varredura, mas para isso eu preciso da Senagov. Tá, Evandro? Então, embalar também, como você fala para o cliente, é fundamental. Muito bom, obrigada. E Anderson, chegou uma pergunta aqui para você, do José Carlos. Uma dica de marketing para criar valor ao serviço de imposto de renda. Tá no mudo. Boa. Eu diria que se você se posicionar como especialista, você vai ter um diferencial, porque as pessoas elas pagam mais por um especialista. Em qualquer segmento, em qualquer atividade, quando você tem uma pessoa que é posicionada como especialista, você está predisposto a pagar mais por esse serviço. Eu tenho, por exemplo, mentorandos que são especialistas, por exemplo, na execução de imposto de renda para o pessoal de bolsa. Então, o que acontece? Eles atendem o mercado de bolsa com uma precificação diferenciada. Por quê? Porque eles conhecem tudo sobre esse assunto, porque eles têm um posicionamento de mercado sobre isso, porque eles estão produzindo conteúdo no Instagram sobre isso, porque eles estão realmente sendo vistos pelo mercado como sendo especialistas. Então, quando você consegue criar essa autoridade, e hoje você tem a rede social como forma principal de você criar autoridade, você tem o YouTube como forma de você criar autoridade. Quando você se posiciona dessa forma, você vai ter um diferencial competitivo em relação a outros prestadores de serviço, porque as pessoas pagam mais por aquele que conhece mais sobre aquele serviço, por exemplo. Então, o posicionamento é tudo nesse caso. A qualquer segmento, né, Anderson? Qualquer coisa que você se Total. posicione, qualquer um. Posso contribuir o que a gente Até fez aqui querer. esse ano na Pode, Caetano, manda em aí. termos práticos, né? O Anderson é o mestre do marketing, tá? Então, segue a linha dele aí que ele falou. Mas o que a gente fez aqui, que é muito bacana e deu uma repercussão legal, que gera autoridade e gera engajamento, foi colocar o sócio que cuida da operação do Imposto de Renda hoje com perguntas que a gente mesmo desenhou e fazer vídeos curtos respondendo dúvidas, dores do próprio, da própria época do imposto de renda, tá? Então, deu uma repercussão muito legal, coisa simples de se fazer, porque não precisa, né, Anderson, aí de prática, vamos dizer assim, para gravar, para explicar conteúdo, né? Porque ali a ideia é que seja bem curto mesmo, com linguajar bem, bem simples e deu muito resultado. A caixa de perguntas, né, do Instagram ajuda muito nesse ponto. E você mesmo pode fazer as próprias perguntas, você responde lá no Instagram. Depois você pode transformar aquele conteúdo, por exemplo, num Reels e criar uma sequência de conteúdos lá para o Instagram, por exemplo. Então, facilmente você vai pegar e você vai conseguir construir ali 15, 20 conteúdos tranquilamente em relação ao imposto de renda. E aí você tem hoje, né, inteligência artificial para te ajudar nesse ponto. É só você usar a IA para poder te dar o direcionamento daquilo que as pessoas estão perguntando sobre esse assunto. Então é muito fácil, né? Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já parte para as considerações finais aqui.
Karine, Exato. eu só queria complementar um pouco. Depois eu fiquei pensando, né, estava falando sobre a questão de passar o bastão, né, de Posini, que teve uma pergunta sobre isso e tal. Aí eu estava lembrando um pouco ali, né, como que era lá atrás, né? Então, quando eu fazia imposto de renda, né, eu estudava muito isso. Então, eu me tornei especialista para fazer como parte de outros trabalhos que eu fazia. Quando eu passei para outra pessoa fazer, passado algum tempo, eu percebi, por exemplo, que essa pessoa se tornou melhor do que eu. E aí ela começou a executar ali os trabalhos de uma forma que eu não dominava tudo e ela dominava mais os assuntos do que eu sobre imposto de renda. Passado um tempo, ela também passou o bastão para uma outra pessoa. E ao passar o bastão para outra pessoa, com o tempo, essa pessoa também se tornou especialista no assunto. Ao ponto, por exemplo, de no ano passado surgiu uma questão no nosso imposto de renda pessoal, né, meio da Fernanda, e quem foi que nos acudiu foi exatamente essa pessoa, que faz o imposto de renda melhor do que um dia eu fiz e do que a Fernanda faz hoje, que é a pessoa na qual eu ensinei. Então, a vida é assim. Se a gente não se desapegar e não entender que o nosso papel numa empresa contábil não é ser especialista naquele assunto, mas a gente dominar a gestão do nosso negócio, dominar a gestão operacional, que é gerenciar o que está sendo feito e não executar o tempo todo o que está sendo feito, a gente não vai conseguir crescer. Então, para você que quer crescer a sua empresa contábil, pegue o exemplo do imposto de renda e aplique em todas as áreas da sua empresa contábil. E aí você vai ver, por exemplo, que você vai conseguir evoluir a sua empresa contábil. Perfeito, muito bom. Então, quero deixar aqui, nesse caso não tenham mais dúvidas, se vocês, né, depois desliga aqui, tudo vai refletir, vai falar, tive uma dúvida, podia ter perguntado para o Anderson, podia ter perguntado para o Guto, entre em contato com a gente e que a gente repassa a pergunta e a resposta. E aí eu quero agora, então, né, primeiramente, agradecer a participação do Guto, do Anderson. Foi uma tarde riquíssima, acho que esclareceu muita dúvida, uma grande aula. E deixar aqui para as considerações finais de cada um. Então, Anderson, na sua visão, tem alguma dica valiosa, não só para imposto de renda, né, mas para escritório de forma geral? Quer deixar aqui a sua consideração final, alguma dica para encorajar, empoderar ainda mais essa turma linda que está por aqui? Boa. Assim, o mercado contábil ele está muito competitivo, né? E a gente tem rodado ali muitas análises em cima das nossas bases de mentorandos para poder entender qual é o nível de competição que as empresas contábeis estão enfrentando. A gente consegue chegar a algumas análises, por exemplo, de qual é a rentabilidade do escritório baseado na receita que ele tem, quais são os pontos de atenção que o escritório pode ter para poder melhorar, amplificar ali a sua rentabilidade. Então, o que eu quero dizer para você? Não dá mais para você ser amador dentro de um negócio contábil. Se você quer ser competitivo, se você quer ter uma empresa contábil rentável, você precisa ser de fato um gestor. Você precisa entender que não para ser aquele profissional contábil que vivia 10 anos atrás, que não adotava tecnologia, que não entendia de processos, que não entendia de gestão, que não sabia fazer gestão de pessoas, que não sabia de relacionamento com o cliente, que não sabe fazer marketing, que não sabe vender. Então, é inadmissível hoje você ainda se apegar ao passado da contabilidade. Então, em situações onde você identifica que você tem deficiências para poder aprimorar, então agora é o momento. Então, estar próximo de quem está te ajudando vai ser fundamental nesse momento. O Guto mencionou aqui, né, o trabalho que a própria Conta Azul faz, né, a gente participa de um grupo de embaixadores e esse grupo é um grupo que tem uma troca riquíssima. Isso ajuda bastante. A Conta Azul promovendo ali a educação, como é nesse momento aqui, formação de heróis, também todo o evento que nós fazemos, troca contábil, e também as iniciativas que nós temos, né, pela H Educação, eu representando a H Educação, que hoje forma cada vez mais novos profissionais contábeis, e a gente vai ter daqui, a gente acabou de fechar uma turma agora, em julho agora a gente vai ter uma segunda turma que nós abrimos hoje, que é uma turma focada, uma imersão focada em gestão, focado especificamente em gestão de empresas contábeis. Então, eu coloco à disposição, se você quiser mais informações, pode me chamar no Instagram, que aí eu mando mais informações para vocês. Então, deixar essa recomendação. Com quem você está aprendendo, com quem você está se envolvendo para evoluir, onde você está inserido, o ambiente que você está inserido,
é onde vai determinar que tipo de jogo você vai jogar na contabilidade. Então, deixar essa recomendação final para quem, porventura, ainda não conhece meu Instagram, né? Anderson Hernandes Oficial, é só me chamar lá, estou à disposição, eu respondo pessoalmente. E Guto, quer deixar suas considerações finais aqui para o pessoal? Eu também queria deixar o recado, acho que tudo passa pela mudança nossa em termos de mentalidade, buscar esse conhecimento sempre, né? E aí a dica que eu dou, complementando o que o Anderson falou, em termos de ambiente, eu sou um exemplo disso, 6 anos participando desses ambientes. Lá atrás também, igual a vocês, eu não era embaixador Conta Azul, né? Não estava aqui palestrando, estava aqui aprendendo, 7 anos, 6 anos atrás. Então, o primeiro ponto é realmente buscar o conhecimento sempre. E aí a dica, né, complementando o que foi dito, se conecte aos parceiros ideais, né? O Anderson trouxe muita questão do ambiente. E nunca a gente teve tanto parceiros no mercado contábil dispostos a ajudar vocês a fazerem a transformação que precisa dentro do escritório de contabilidade. Seja através da educação, seja através da tecnologia, seja através de empresas de tecnologias que oferecem muito mais do que simplesmente a tecnologia. Um exemplo próprio do Conta Azul, que eu costumo dizer não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de educação para o contador, de transformação para o empresário contábil e, consequentemente, para o empresário. E não usar, né? Vou pegar até o exemplo permitir o exemplo do Evandro e do Gov, né? Não usar como desculpa a falta de posicionamento nossa para não fazer as coisas acontecerem. Seja ela para implementar uma tecnologia, seja ela para fazer a transformação, né? Então a gente precisa realmente, a valorização ela passa em primeiro momento por nós. Se a gente não adotar essa postura de posicionamento de valorização, nada do restante vai acontecer. Então, pegando o exemplo da Sengov, isso não pode ser um motivo para falar, não vou usar uma tecnologia que vai ser benéfica para a minha operação, né? Não vou oferecer um produto diferenciado para o meu cliente por causa de uma falta de posicionamento ou de busca de conhecimento ou de estar conectado ao parceiro correto. Eu acho que essa dica, para mim, fez muito sentido na minha trajetória, estar no ambiente, estar conectado com os parceiros ideais que realmente querem o bem da profissão contábil. Tá? Acho que essa é a dica que eu deixaria para vocês. Também fico à disposição. O Anderson não precisava falar o Instagram dele, porque quase todo mundo conhece, mas quem quiser também lá tirar alguma dúvida, Guto Contador, fica à disposição. Mas aí, Guto, aí é a questão do marqueteiro, né? A gente É, nunca pode deixar de fazer o nosso marketing pessoal. Você tem que entender isso. Eu ensino isso para as pessoas, eu tenho que aplicar o tempo todo, né? é, Então, é muito mais fácil a gente, muitas vezes, falar o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito, né? o pitch dele, né?